E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema meio polêmico, mas eu vou dar a minha opinião sobre a carreira de professor ou palestrante na odontologia. E por que eu estou me afastando um pouco desse meio, né? E como meta de vida mesmo, eu tenho me distanciado cada vez mais dessa linha que eu acabei seguindo. Foi uma coisa que não foi uma coisa que eu busquei de primeira instância, mas foi uma coisa que me encontrou, né? E eu estou me afastando cada vez mais justamente por causa dessa análise, né? É um pouco polêmica, porque as pessoas não falam muito sobre isso, mas eu, vivendo a minha história aí como clínico e como professor, como palestrante, palestrei em diversos congressos, dos maiores aos menores, fiz tour pelo Brasil, conheci várias cidades. Foi ótimo, né, por um ponto, mas por outro lado, eu comecei a perceber algumas coisas que vão um pouco em desencontro com a maneira como eu quero tocar minha vida, e eu quero dividir aqui com vocês a minha opinião a respeito disso, né? Eu acho que assim, o dentista, ele é a odontologia é uma profissão que ela exige de você muito conhecimento técnico e você vive uma rotina, né? Existem sim profissionais de odontologia que acabam trabalhando numa empresa, viajam muito, né? Fazem viagens corporativas, tudo mais, mas são exceção. Se você for analisar, a odontologia forma você para ter um atendimento no consultório, atender pacientes, seja dentro do serviço público ou do privado, mas você tem uma rotina dentro de um consultório. Então não é aquela atividade de campo, sabe? É aquela atividade que você vive em quatro paredes e tem uma rotina, né? E é natural que às vezes, quando você vai sair para congresso. Então, o dentista clássico, né? Ele tem o seu consultório, ele vai para congresso e ele vê palestrantes, ele vê inovações, ideias. E assim foi a minha carreira também. Eu comecei como clínico, sempre objetivei a clínica, ser um bom clínico, ter um consultório legal. E depois ia para congressos para me atualizar. E quando você vai num congresso, você vê trabalhos muito bonitos, coisas bem feitas e tudo mais, e você acaba se inspirando nos profissionais. E aí, eu ao longo dos anos, né, eu fui desenvolvendo capacidade de comunicação, documentação, etc. E comecei a dar cursos também, porque era uma forma de quebrar um pouco a rotina, né? Aquela rotina meio monótona do consultório. E eu acredito que muitos de vocês que trabalham aí com odontologia talvez objetivem isso também. Falar, ó, eu quero dar curso, sair um pouco e tudo mais. Uma coisa que eu comecei a perceber ao longo desses anos como palestrante é que, se você pegar estatisticamente, a maior parte dos palestrantes não tem um bom casamento. Tá? Isso aí, assim, eu vou dizer, de cada 10, 9 ou 8 tem um casamento fracassado ou de fachada. Eu sei que quando você vai no congresso, você fala assim, não, mas todo mundo lá tem um bom casamento, todo mundo tem um bom relacionamento. Todo mundo tem um bom casamento, todo mundo tem um consultório bem sucedido, tem trabalhos muito bem feitos no telão. Lá no palco, todo mundo é top, tá? Mas a verdade é que, conhecendo depois por tradução, você vai ver que esse meio é um meio assim de muita hipocrisia e de uma batalha de egos violenta, né? Então, uma vez lá no começo, eu ouvi um professor falando assim: a carreira como palestrante, como professor, é igual uma pirâmide, assim, ó. À medida que você vai subindo, vai afunilando. E chega uma hora lá no topo que para você subir, você tem que empurrar o do lado. Cara, você acredita? Eu já ouvi isso aí. E assim, no final, é meio que verdade, entendeu? Por quê? Porque o povo vai se brigando ali para ficar entre as cabeças, e aí o negócio, o jogo sujo, ele come solto, né? Um com o rabo preso com o outro, etc. Vira um jogo de política e de poder, uma puxa-saquismo para você conseguir uma vaga num lugar ou no outro. E eu decidi sair desse meio porque não estava me fazendo bem e também não estava fazendo bem para o contexto que me faz bem, sabe? De família, de rotina, etc. Eu comecei a perceber que uma boa parte da minha saúde mental, ela vem da minha rotina do dia a dia. De eu poder acordar, fazer o meu treino, cuidar da minha alimentação, passar um tempo com a minha família, levar meu filho para a escola, sabe? Essa rotina, ela me faz bem porque ela me dá uma previsibilidade. E assim, ó, vai soar meio que, você está cuspindo no prato que você comeu, porque você viajou o Brasil inteiro, mas eu sei que soa meio assim, mas a gente vai percebendo e vai amadurecendo com o tempo, sabe? Eu comecei a perceber, por exemplo, você pode achar no começo legal pra caramba viajar 4, 5 estados em 2 meses, né? Só que chega uma hora que você vai começar a perceber o seguinte, que isso, ele acaba te fazendo muito mal para a tua rotina, para a tua regulação de sono e até para os eventos sociais que você começa a receber. É muito comum, muitíssimo comum, tá? Quem trabalha com palestra, sendo palestrante speaker, ser alcoólatra.
É extremamente comum. Por quê? Porque você vai nos eventos, a pessoa te recebe com vinho, com cerveja, com bebidas alcoólicas. Aí você fala, eu bebo socialmente. Mas meu seu social, ele é 3 vezes na semana, ele é 4 vezes na semana. Então você faz social terça, quarta, quinta e sexta, porque tem evento. Porque você está viajando e palestrando. E eu sei que, num primeiro momento, você fala assim, pô, maravilha, delícia, né? Eu estou viajando, curtindo, recebendo regalias e tal. Mas ao mesmo tempo, esses prazeres imediatos, eles fazem com que você seja um ser humano fraco, entendeu? O que eu quero dizer assim, que na essência, a tua evolução não profissional, tá? Não financeira, mas a tua evolução como pessoa, ela depende da sua capacidade de se colocar numa situação de desconforto e lidar bem com o desconforto. Você tem que encontrar o conforto no desconforto. Isso é uma coisa assim que eu falo que o exercício físico ele ensina muito, né? Você não vai evoluir numa corrida, você não vai evoluir numa natação, você não vai evoluir no tênis, sabe, qualquer esporte. Se você não tiver treinos intensos, se você não for capaz de encontrar um certo nível de satisfação no desconforto. A corrida, por exemplo, ela é desconfortável em vários períodos dela. Só que você tem que encontrar um jeito que você fica confortável no desconforto. E isso vai te propiciar uma melhoria, né? Você vai melhorar baseado na sua capacidade de suportar um certo nível de desconforto que é benéfico para você. Também, se o desconforto ele passa do ponto, ele pode ser maléfico do ponto de vista de recuperação, saúde física, etc. Então, existe um ponto ideal lá, né? E às vezes esse, sabe, esse desejo de você querer tudo assim, ser bajulado, ter todas as regalias e tudo mais, elas vão fazendo mal para o seu ego, porque você começa a achar que você é de alguma forma especial, e convenhamos, cara, ninguém é tão especial assim, tá? Eu sei que é bom para nossa autoestima, você se sentir valorizado e tudo mais, e não vou debater nesse sentido, mas esse excesso, sabe, da bajulação, de todo mundo falando muito, e elevando muito sua bola, faz muito mal para você como pessoa e faz muito mal para os seus relacionamentos. Então você acaba achando que, de certa forma, você é especial mesmo, entendeu? Que, eu não vou tirar o lixo de casa. Não, não vou fazer isso porque você me respeita. Então, esse tipo de coisa é muito ruim. E mesmo que você não externe isso, se passa na tua cabeça, você já está sentindo isso, entendeu? Eu acho que, assim, por uma questão de fé também, Deus sabe o que está no nosso coração antes mesmo de nós falarmos. Então, você não precisa externar para outra pessoa que você se acha o cara ou se você se acha importante. Só do sentimento, do pensamento ter passado na sua cabeça, ele já significa alguma coisa. E acredite, nesse meio, isso acontece com muita frequência, sabe? Porque a energia do público, ela opera muito sobre você. Então eu acho assim, você vai numa palestra, você vai dar uma palestra para 400, 500 pessoas. Se você é uma pessoa mais sensitiva, consegue perceber um pouco da energia, você sente ao redor da pessoa que ela se acha alguma coisa, entendeu? Porque palestrou lá para 400, 500 pessoas. Então, assim, é uma batalha espiritual, sabe? De você chegar lá e palestrar sempre com muita humildade, falando assim, só quero dividir e eu não quero nada vamos dizer, do reconhecimento disso, porque tudo isso aqui, na verdade, é Deus que opera na minha vida e que me permite fazer alguma coisa como instrumento de comunicação, mas nada é meu, entendeu? Você conseguir desapegar disso é muito importante e é muito desafiador. Ele toma muita energia tua para você continuar operando dessa forma, com um sentimento de doação genuína e sem ser absorvido sobre isso aí, né? Então eu acho que assim, todo mundo que está muito em evidência, por exemplo, em palestras presenciais, ou até mesmo cantores, sabe? Pessoas que lidam com muita multidão, tem que ter uma proteção espiritual muito grande, porque tem uma energia muito grande do público, sabe? Você tem que trazer muito essa questão. E eu não acho ruim, mas eu acho assim que isso aliado ao fato de você estar viajando muito, não tem como, por exemplo, eu levar meu filho para a escola e ao mesmo tempo continuar viajando pra caramba. O meio, ele ser muito competitivo, as pessoas você tem que estar constantemente pensando, pô, o que a pessoa está falando de mim? Tá aquele joguinho, sabe, de poder, tentando bajular uma pessoa ou outra para tentar alguma coisa. Acredite, o melhor palestrante, ele não sobe no palco. Não é aí que acontecem as coisas. Tem muita gente que fala assim, tem muita gente competente que não é palestrante. É assim mesmo. Por quê? Porque o cara que está lá no palco não é necessariamente o melhor. Ele é aquele que, sim, cumpre um requisito de entrega,
mas é ao mesmo tempo uma pessoa que cumpre os interesses de uma série de coisas que estão acontecendo por trás que muitas vezes vocês não sabem, entendeu? E assim, eu meio que cansei, sabe? Eu me encheu o saco ter que ficar fazendo política. Ou, não é nem política, sabe? Mas ter que ficar batendo nas costas de gente que eu acho hipócrita pra caramba, sabe? Eu pelo menos falo assim, você tem que ir no jantar de tal pessoa e você tem que falar que você é fã dessa pessoa. Meu, eu não concordo. E por isso que muitas vezes, eu até sou considerado por muitos aí do meio, você vai ver muita gente aí, você que está indo para cursos, mas você vai ver que tem muita gente que vai falar mal de mim, porque eu nunca fui um cara muito político, sabe? Eu sempre fui um cara que falou assim, eu acho que se eu vou por mérito, não preciso ficar batendo nas costas. E cada vez mais, agora com a minha família, com a minha rotina aqui dentro do centro de treinamentos, eu percebo que você tem poder de não querer, sabe, fazer parte disso. Você pode fazer do seu jeito. Então eu acredito que, por exemplo, hoje aqui, eu estou comunicando. Não sei com quantas pessoas esse vídeo vai chegar, não sei, sei lá, quantas pessoas vão se identificar com esse vídeo, se isso aqui vai atingir muita gente ou pouca gente, mas vamos dizer, atingiu 200 views. Cara, 200 pessoas é gente de congresso, entendeu? É assim, 200 pessoas não tem no congresso, é 300 pessoas tem no congresso. Pode ser que dê 1.000 pessoas assistindo? Pode ser que dê 5.000. Eu tenho vídeo aí que deu 30, 40 mil views. Então, assim, a gente não sabe, mas é perfeitamente possível hoje se comunicar pela internet sem eu ter que sacrificar o tempo de fora, essas questões todas políticas envolvidas, etc. Né? Então, cada vez mais eu tenho tido um pouco de nojo, assim, sabe? Um pouco de repulsa, sabe? Pelo meio. E eu acho que muito também, que a gente percebe, assim, as pessoas, elas compram algo mediante algum problema, sabe? Se você tem algum problema, você vai querer comprar alguma solução. O ponto, sabe qual que é? Nos últimos anos, não tem tanto problema assim na odontologia. Eu sei que tem, você pode falar assim, eu tenho problema financeiro, não consigo paciente, tal. Eu entendo, isso tem. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, ó, a dentística, por exemplo. Você tem algum problema em adesão? Cara, você não tem problema em adesão. A adesão funciona. Você tem problema com resina composta? O que mais que você quer da resina composta? É um material que funciona, um material que tá lá e tal. Você tem... Qual que é o problema que tem que ter? Você não tem, você entende? Ó, na época da implantodontia, nós tivemos muitos congressos aí que lotavam. Por quê? Porque as pessoas não sabiam, os implantes estavam errados, tinha muito problema no consultório. E aí ia no congresso porque, eu tô tendo falha e que tá me tirando as noites de sono. Hoje, se você for ver, se você trabalha certinho e tal, a odontologia ela não sofreu grandes inovações assim, absurdas, sabe? E aí, o que acontece? Tem muito palestrante, muito professor que daí começa a fabricar problema, sabe? É narrativa de coisas que nem são tão problema assim, mas tem que colocar como se fosse a última problema do mundo, o cara vai morrer se não fizer, entendeu? A odontologia é cheia dessas e é um drama, cara. Que às vezes eu falo, cara, por que a gente debate isso? Entendeu? Porque a solução é muito simples, faz esse negócio desse jeito. Então, assim, eu, talvez pelo meu pragmatismo, às vezes não tem muita questão política aí, o pessoal às vezes se incomoda, mas eu acho que tem muita coisa aí que não tem a menor necessidade, entendeu? De ficar debatendo. Agora, tem coisa que precisa ser debatida assim? Eu acho que tem. Por exemplo, como é que você gerencia um time? Como é que você lida com a influência hoje da internet em relação às nossas vidas, aos nossos progressos pessoais, profissionais? Quanto quanto que a inteligência artificial vai substituir a questão do diagnóstico, né? Porque hoje o dentista diagnostica, mas se você trabalha somente com diagnóstico, não com operatória, quanto que o seu trabalho está ameaçado por inteligência artificial ou não? Acho que esses são debates genuínos, entendeu? Eu acho que como desenvolver mais constância no seu dia a dia, como você cria um ambiente que seja mais sadio, como você mantém a sua saúde mental mesmo diante de uma rotina de consultório, ou como lidar com as adversidades de pacientes difíceis, né? Cara, esses são, assim, debates genuínos. Agora, assim, tem muita coisa que é chovendo molhado, você pode ver. Você que já foi a congresso nos últimos 10 anos, assiduamente, você vai ver que, parece que os temas se repetem.
E eu acho que chega uma hora que a pessoa ela fica de saco cheio, sabe? Porque ela fala assim, pô, eu vou no congresso para ver as mesmas pessoas, para ouvir as mesmas coisas, falar sobre os mesmos tópicos, né? Anota aí, é tipo aumento de DVO. Tipo, isso aí tem em todo o congresso. Estratificação com resina composta. E olha que eu falo de resina, tá? Mas esse é tema chovendo molhado. E os organizadores eles pedem isso, entendeu? Então é isso aí, sabe? A gente vai ficando meio, talvez chato, não sei, mas são muitos fatores. E eu resolvi fazer esse vídeo mais para dividir para vocês um pouco o que eu penso. E dizer assim que minha finalidade de vida, meu objetivo como pessoa principal é ajudar você, dentista, a ter uma vida melhor, mais próspera, conseguir conquistar seus objetivos, né? Traçar um bom plano de carreira e viver feliz com a profissão. Esse que é o meu objetivo. E isso, por anos, sim, foi através de eventos e tal, mas eu tenho me distanciado um pouco por causa do meio, tá? E aí quis dividir isso aqui com vocês. Se você achou interessante essa minha opinião, ou se você se identificou com alguma coisa, eu quero saber aí nos comentários, comenta aí, que eu quero ouvir o que você pensa a respeito disso, se você tem alguma coisa assim que você também imagina. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, comenta, curte e compartilha para melhorar o algoritmo. Nós temos uma comunidade no Elite, cursos presenciais aqui também, que são muito interessantes para você melhorar a sua performance clínica, se tornar um melhor profissional e até vir viver uma experiência aqui conosco de aprendizado imersivo, né, durante 4, 5 dias. Eu costumo dizer que quem vem aqui presencial é um antes e um depois. Você entra de um jeito e sai transformado. Então, se você tem interesse, considere aí entrar no site ctelite.com ou conversar aqui com o nosso time no telefone código 43 99170 1198. Tá? Aí você vai conversar aqui com o nosso time, vai ser um prazer te receber aqui. No mais, era isso e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.